Olá, eu me chamo Bruno e esse é meu primeiro vídeo neste canal e nele eu gostaria de fazer uma indicação para você, uma indicação de um livro que eu terminei de ler e fui grandemente edificado por ele. Este livro se chama Memórias de um Pastor Comum. Ele foi escrito pelo D.A. Carson, um dos maiores teólogos da atualidade e um dos meus teólogos preferidos também. E nele, o Carson ele narra a história e o ministério do pai dele, chamado Tom Carson, que foi um pastor comum no século passado no Canadá. Neste livro, o Carson demonstra vários acontecimentos do ministério pastoral do pai dele, vários momentos ruins, momentos tristes, mas também momentos de muita alegria. Em todos esses momentos, o Carson demonstra que o pai dele permaneceu fiel a Deus, permaneceu fiel ao Evangelho, à palavra de Deus, amando a igreja e servindo a igreja com excelência e com alegria. O Carson demonstra nesse livro que existem pastores fiéis, pastores que não são reconhecidos mundialmente, mas que são fiéis. Pastores que amam a Deus e que amam a igreja e que estão se desgastando para que mais e mais pessoas conheçam a Cristo e sejam edificados pela palavra de Deus. Neste livro, atrás do livro, tem uma frase que fala um pouco a respeito desse livro e eu queria ler ela com você. Diz assim: nos dias em que se exaltam pastores de mega igrejas, é animador ler este relato de um pastor comum. Eu sei que, assim como eu, você, ao olhar para uma mega igreja, ao olhar para um pastor que pastoreia uma mega igreja, os nossos olhos crescem e aí a gente pensa, meu Deus, que pastor sensacional. Mas veja o que esse comentarista ele está falando a respeito desse livro. Nos dias em que se exaltam pastores de mega igrejas, é animador ler este relato de um pastor comum, representando heróis desconhecidos entre nós, que não aspiram à grandeza, mas sim piedade e fidelidade. Este livro é um poderoso lembrete de que não existem lugares pequenos se somos fiéis ao Deus que nos chamou. Leia-o para ser abençoado, desafiado e instruído nas questões que realmente valem a pena. Então veja, este livro é um poderoso lembrete de que não existem lugares pequenos se somos fiéis ao Deus que nos chamou. Nesse livro todo, o Carson demonstra isso. A igreja que o seu pai pastoreou no início do ministério não passou de 40 membros. Algumas outras igrejas que ele auxiliou no pastoreio também não foram igrejas enormes, embora em algum momento ele tenha auxiliado um pastor que tenha tido um grande avanço no ministério, a igreja cresceu bastante, mas em resumo, o pai dele não foi um pastor de uma grande igreja. Mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus até o último dia da sua vida. Este livro é um lembrete para nós de que existem pastores fiéis, pastores que muitas vezes não têm milhares de seguidores na internet, que não têm milhares de pessoas seguindo, acompanhando, ouvindo, mas pastores que permanecem firmes à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo e à igreja dele, a igreja de Jesus Cristo. Se você deseja aprender mais a respeito do ministério pastoral, se você deseja aprender mais sobre os desafios do ministério pastoral, das dificuldades, mas também da preciosidade que é cuidar do rebanho de Cristo, cuidar do povo de Deus. Se você deseja aprender mais, eu te indico esse livro, Memórias de um Pastor Comum, do D.A. Carson. Que Deus te abençoe e te edifique.